Olha, vamos combinar. Guardar ossos, fios de cabelo e objetos de gente que já morreu, para muita gente essa prática católica de venerar relíquias parece, no mínimo, estranha. Talvez até um pouco macabra, né? Pois é. Então, bora mergulhar nisso e tentar entender a lógica por trás de uma das tradições mais antigas e, quem sabe, mais mal compreendidas da fé cristã. A pergunta que fica é: peraí, por que uma religião com mais de 1 bilhão de seguidores no mundo inteiro daria tanto valor assim para pedaços do passado? E não é só uma curiosidade histórica, não. É uma prática viva que está aí até hoje e que, no fundo, fala muito sobre como o mundo físico e o espiritual podem se conectar. Para a gente começar a desembolar isso, tem um ponto que é, assim, o pulo do gato. É a diferença fundamental entre honrar alguém e adorar algo. Sério, sem entender essa distinção, a história toda das relíquias simplesmente não faz sentido. Pensa bem. Em museus, a gente vê a armadura de um cavaleiro antigo, a caneta de um escritor famoso. Em casa, quem não guarda com carinho uma foto, uma joia da avó? É um impulso supernatural nosso, né? A gente preserva objetos ligados a pessoas que a gente admira. A gente honra a memória da pessoa através do objeto. Então a lógica com as relíquias parte daí, desse mesmo princípio. A honra é para a pessoa, não para o objeto em si. A própria palavra já dá uma dica. Relíquia vem do latim relíquiae, que significa restos. Mas calma, a ideia não é ser algo assustador, é o contrário. É sobre algo precioso que ficou para trás, sabe? Uma conexão física, palpável, com uma pessoa que teve uma vida de santidade que inspira. E olha só que interessante, a igreja organiza isso de um jeito bem metódico. Tem até uma classificação. As relíquias de primeiro grau, que são as mais, digamos, diretas. Uma parte do corpo do santo, como um osso ou um fio de cabelo. Aí vem as de segundo grau, um objeto que o santo usava muito, tipo uma roupa, um livro. E por fim, as de terceiro grau, que é qualquer objeto que simplesmente tocou uma relíquia de primeiro grau. A ideia é que essa conexão sagrada meio que se estende. E aqui a gente volta para aquele ponto crucial que eu falei. A teologia católica, para não deixar dúvida, usa até termos específicos que vêm do grego. Dúlia é a palavra para a honra, para a reverência que se dá aos santos. É um respeito pela pessoa. Já látria, látria é a adoração. É o culto que é devido única e exclusivamente a Deus. Misturar essas duas coisas é de longe o maior erro que se pode cometer ao tentar entender as relígias. Ok, mas de onde tiraram essa ideia? Será que isso surgiu do nada, lá na Idade Média? Que nada. A base para essa prática, a ideia de que Deus pode agir através de objetos físicos ligados a pessoas santas, isso tem raízes fundas, lá na própria Bíblia. E tem uma passagem no Antigo Testamento que é de arrepiar. No segundo livro dos Reis, conta-se que um homem estava sendo enterrado às pressas e jogaram o corpo dele no túmulo do profeta Eliseu. Assim que o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e ficou de pé. É muito forte, né? Isso estabelece um princípio poderoso. Deus pode usar a matéria, o corpo de uma pessoa santa, como um canal do seu poder, mesmo muito tempo depois da morte dela. E essa ideia não para por aí. Ela continua firme e forte no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, a gente lê que Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo, a ponto de lenços e aventais que tinham tocado o corpo dele serem levados aos doentes e as doenças e os maus espíritos iam embora. Percebe? Não era o pano que era mágico. Era Deus agindo através do pano, por causa da conexão com Paulo. Isso ilustra perfeitamente o princípio por trás das relíquias de segundo e terceiro grau. E esses não são casos isolados, não. Pensa só, a mulher que é curada só por tocar na barra do manto de Jesus, os doentes que eram curados quando a sombra de Pedro passava por eles, o próprio Moisés que fez questão de carregar os ossos de José para fora do Egito. A Bíblia está cheia de exemplos onde o divino interage com o mundo por meios físicos, mostrando que, para Deus, a matéria não é um problema. Tudo bem, a gente já viu exemplos na Bíblia. Mas agora vamos um pouco mais fundo para o coração teológico da coisa. Por que dar honra a um corpo, a restos mortais? A resposta está no jeito como a fé cristã enxerga o ser humano como um todo. Tem uma frase do Concílio de Trento que resume isso de forma perfeita. Ela diz que os corpos dos santos foram membros vivos do próprio Cristo e templos do Espírito Santo. Ou seja, para a fé católica, o corpo de uma pessoa em estado de graça não é só uma casca para a alma. Não mesmo. É um lugar que foi habitado, santificado pela presença do próprio Deus. E é por isso que a honra dada às relíquias não tem nada a ver com o culto à morte. Muito pelo contrário. É uma afirmação da vida. É um jeito de expressar a fé de que o corpo humano é sagrado e que ele está destinado à ressurreição.
Então, se honra o que aquele corpo foi, um templo de Deus, e o que ele um dia voltará a ser. E essa teologia toda não ficou só no papel, claro. Ela se transformou numa prática que é, literalmente, tão antiga quanto a própria igreja. Não foi algo inventado depois, não. As raízes disso estão lá nos primeiríssimos cristãos. Desde o comecinho, lá no Império Romano, os cristãos se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, para celebrar a missa em cima do túmulo de um mártir. Para eles, ali era um ponto de conexão com o céu. Já existem relatos do século II, como sobre São Policarpo, que descrevem os ossos do santo sendo recolhidos e guardados como joias preciosas. Essa tradição atravessou os séculos, foi organizada, reafirmada e, bom, continua viva até hoje. E para a gente ver como isso não é coisa de museu, temos aqui um exemplo bem nosso, bem atual. Um relicário com um fragmento de osso de Santa Dulce dos Pobres, a nossa santa brasileira. Isso mostra que a prática não ficou parada no tempo. Ela continua conectando as pessoas de hoje com exemplos de santidade que são do nosso tempo, da nossa gente. Ok, entendemos a história, a teologia, os exemplos, mas na prática, hoje em dia, qual é o propósito final disso tudo? O que uma relíquia realmente significa na vida de quem tem fé? Bem, a igreja tem um nome para isso. As relíquias são sacramentais. E o que isso quer dizer? Significa que elas não são amuletos da sorte, não têm um poder mágico nelas mesmas. Pense num crucifixo ou na água benta, são sinais sagrados. Eles servem para apontar para algo maior. Ajudam a gente a direcionar a mente, o coração, a oração para Deus. Elas são um auxílio para a fé. No fim das contas, talvez o maior papel de uma relíquia seja o de ser um lembrete. Um lembrete físico, tangível, de que a santidade é real. De que não é só uma ideia bonita, abstrata. É algo que pessoas de carne e osso, gente como a gente, alcançaram. E se elas conseguiram, isso serve de inspiração e esperança para todo mundo. E para fechar, fica uma reflexão, que vai além da crença de cada um. A tradição das relíquias nos deixa com uma pergunta bem interessante. Se o divino pode tocar o mundo físico, se o sagrado pode habitar e agir através da matéria, será que isso não deveria mudar o jeito que a gente olha para tudo ao nosso redor, da natureza, até o nosso próprio corpo? A resposta para essa pergunta talvez seja o verdadeiro legado dessa prática de milênios.